Boa noite, prontinho, Van? Boa noite, meninas. Olha que louvor lindo, que louvor lindo. Não importa, às vezes a gente questiona Deus, né? No meio da tempestade a gente questiona Deus. E não importa, não importa, do outro lado você vai chegar. E também não importa como é que você está dentro do barco. O importante é que Jesus está no barco. Mais nada. Você viu a pregação essa semana? Não importa se Jesus está dormindo, acordado, de pé, de ponta cabeça. O que importa é que ele está no barco, né? Boa noite, meninas. Paz do Senhor Jesus. Muito feliz de estar aqui novamente, mais uma vez, junto com vocês, para glorificar o nome de Jesus. Nós estamos aqui muito felizes, estou muito feliz por você, Claudinha, por ter aceitado esse convite do próprio Jesus. Tenho certeza que foi ele que dirigiu a Thalita para que você estivesse aqui hoje com a gente. Muito bem-vindas, meninas, todas, muito boa noite. Antes de orar, né, Thalita, que eu já vou orar, apresentar a Claudinha, nossa irmã em Cristo, que hoje vai trazer uma palavra abençoada aos nossos corações, eu queria só deixar uma palavrinha, numa palavra que eu meditei hoje, que está em Provérbios 35, para você, Claudinha, e para nós também. Toda a palavra de Deus é pura. Escudo é para os que confiam nele. Então, eu creio que Deus vai te dirigir aí você vai ser boca de Deus para nós hoje. Irmãs, nós vamos seguir da mesma forma hoje. Nós vamos dar a palavra para a Claudinha e depois eu vou orar primeiramente, junto com as irmãs, todo mundo intercedendo para que seja uma bênção esse culto de hoje. E depois Claudinha vai trazer a palavra e depois, se alguma irmã tiver algum testemunho ou alguma coisa boa que Deus tenha feito na vida, pelo menos de uma irmã hoje, pode abrir o microfone e falar algum testemunho aí. A gente vai abrir um testemunho por culto, irmãs, para não ficar. Mas isso não quer dizer que você tem que guardar seu testemunho, não. Você levanta a mão e já deixa agendado para a semana que vem. Não perde a bênção, não. Porque quanto mais testemunho, mais edifica a nossa fé. Mais nós vamos ser fortalecidas. Amém? Então vamos orar? Peço às irmãs que fechem os olhos, se quiser pôr a mão no coração, abaixar a cabeça, fiquem à vontade, porque o Espírito Santo de Deus já está aqui conosco. Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, Senhor, venho aqui, Senhor, apresentar esse culto hoje a Ti, Senhor, porque o culto é a Ti, Senhor. Vamos glorificar e exaltar o Seu santo nome. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu apresento aqui, Senhor, cada irmã que, Senhor, que está conosco nessa noite. Senhor, também eu apresento a família de cada um, Senhor. Senhor, apresento a casa também, Senhor, as dificuldades, as alegrias, as tristezas, tudo que as pessoas têm guardado no seu coração, Senhor. Hoje nós colocamos diante de Ti, no Teu altar, Pai. Senhor, eu peço que o Senhor venha blindar cada casa, Senhor. Que o Senhor derrame do seu sangue precioso, do seu sangue carmesim sobre cada casa e cada família e cada situação. Senhor, meu Deus, eu apresento a Claudinha, Senhor, nossa irmã em Cristo. Oh, Senhor, o Senhor não sabe como eu estou feliz de vê-la aqui hoje, Senhor, trazendo a palavra do Senhor, Pai, aos nossos corações. Eu sei que ela vai ser muito usada pelo Senhor, pelo Espírito Santo de Deus. Ô Senhor, coloque seus anjos do seu lado, Pai, para que ela possa, Senhor, se expressar, Senhor, e ficar em paz na hora que for dirigir a sua palavra, que seja a sua própria boca através da boca dela, Pai.
Ô, Senhor, blinda a casa dela, Senhor. Blinda, Senhor, a família dela, Senhor, o esposo, a filha, Senhor, toda a família, Pai. Ô Senhor, que o Senhor venha mover, Senhor, através dessa palavra aos nossos corações, que ela fique, meu Deus, meu Pai, cravada no nosso coração, na tábua do nosso coração, Pai amado e Pai querido, para que a gente sempre lembre, Senhor, da sua palavra e que nos fortaleça, Senhor, assim, meu Deus, como um sangue puro que a gente venha receber, meu Deus, meu Pai, que seja a gota do seu próprio sangue na nossa veia, Senhor Jesus. Ô Espírito Santo de Deus, trabalha na vida de cada um, Senhor. Ô Santo Espírito do Senhor, venha, Senhor, e mova, Senhor, sobre cada situação, Senhor. O Senhor conhece, Senhor, o que cada uma precisa aqui, o que cada uma busca, Senhor. Ô Senhor, venha trabalhar na vida de cada uma. Senhor, eu também apresento a Thalita, Senhor, que teve, Senhor, essa ideia genial, junto com algumas irmãs, Senhor, de poder trazer a sua palavra. Abençoa a casa dela, Senhor. Dê a provisão que ela precisa, Senhor, a necessidade, Senhor, que seja colocado nas suas mãos, Senhor. Guarda a família dela, assim como a família de todas nós aqui presentes, Senhor. Ô Espírito Santo de Deus, trabalha em nosso meio, Senhor. Eu peço hoje que o Senhor esteja no nosso meio, Pai, para que a sua palavra seja proclamada, Senhor, proclamada em nome de Jesus. Pai Santo e Deus fiel, obrigada, Senhor. Desde já eu agradeço, Senhor, porque esse culto será o culto hoje, Pai, em nome de Jesus, para a glória do teu santo nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Claudinha, meu amor, a palavra é toda sua, em nome de Jesus. Amém? Amém. A paz do Senhor, irmãs. É um privilégio muito grande estar aqui hoje. Quero agradecer o convite e dizer que eu estou muito nervosa. Muito mesmo, porque foi de surpresa, mas eu creio que o Espírito Santo vai conduzir as palavras e vai ser bênção, em nome de Jesus. Antes de começar, eu quero deixar uma palavra aqui para vocês, que Deus colocou no meu coração. Romanos 8, 28. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou, de acordo com o seu plano. Então, eu quero me apresentar. Meu nome é Cláudia, para quem não me conhece, eu tenho 39 anos, sou casada e sou cristã. Oi? Oi? Alguém falou alguma coisa? Sou casada, tenho uma filha de 19 anos, o Dandara, que está aqui hoje também, e sou cristã há 4 anos. Eu tenho um testemunho hoje para contar para vocês sobre a minha vida, sobre a minha história e sobre o que Deus fez na minha vida. E, enfim, fui filha única. Quando eu era criança, quando eu era pequena, meus pais eram casados e foram morar na casa da minha avó, com a minha tia, e ali eu vivi durante meus 5 anos de idade. E não deu certo morar lá. Meus pais se separaram, foram morar em outra casa, se separaram da minha avó e da minha tia, e eu fui com eles. E muita bebida, muito alcoolismo, muito ciúme da parte do meu pai, muita falta de sabedoria da parte da minha mãe. Eles eram jovens também, acabaram se separando. E aí começou a minha história, muito difícil, a minha história da minha infância.
Já tive que lidar com situações de decidir com quem eu ia precisar ficar. Se era com meu pai, se era com a minha mãe, como que ia ser. E as inseguranças de ser uma criança e não saber o que fazer. Se amar o pai e a mãe, né? E não saber o que fazer. Com quem ir, para onde ir. E eu lembro do meu pai falando assim, você vai agora ficar com a sua mãe ou você vai ficar com o seu pai? E eu lembro do meu pai chorando e com cara de decepção quando eu falei que eu ia ficar com a minha mãe. E foi muito difícil aquilo. E foi, meninas, foi. Fiquei com a minha mãe, a gente não tinha onde morar, eu fui para a casa da minha madrinha por um tempo, que ela acolheu a gente lá, um lugar estranho, eu não tinha muito contato com a minha madrinha, ela me batizou quando eu era criança, mas batismo na igreja católica e, né, e cada um seguiu sua vida, mas minha mãe precisou dela e eu fui para lá com ela. Foram dias difíceis, minha mãe trabalhava, eu ficava lá, eu não lembro muito, assim, sabe, eu era muito pequena. E meu pai voltou a morar com a minha tia e com a minha avó. Depois, eu morei na casa da minha madrinha em Osasco. E fiquei pouco tempo lá e logo eu fui para Taboão da Serra, para casa da minha bisavó. E lá eu fiquei mais tempo, fiquei alguns anos lá. E foi muito difícil. Também. Minha mãe trabalhava muito e sentia na minha mãe uma busca constante de uma vida com alguém, uma insegurança, uma carência muito grande. Então, minha mãe começou a buscar relacionamentos e eu me via muito sozinha. Eu ficava muito tempo sozinha. E me sentia sozinha o tempo todo. E minha mãe, eu entendi que minha mãe, hoje eu entendo que minha mãe estava buscando esse tipo de relacionamento porque ela não teve uma estrutura familiar. Minha mãe, ela teve, os pais dela, meus avós, tiveram 5 filhos, ela foi a 4ª filha. E quando minha mãe nasceu, meus avós já tinham 3 meninas. E quando minha mãe chegou em casa, minha avó chegou em casa com a minha mãe, o meu avô não quis minha mãe. Minha mãe foi arremessada na parede, bebezinha. E ela, dos 5 filhos, ela foi a única que não foi criada com pai e mãe. Ela foi criada com a minha bisavó, que foi onde eu fui morar com ela, quando ela se separou. E ela foi criada de forma diferente, de maneira diferente. Ela conta, né? Só que naquela época eu não entendia. Eu era criança também, não entendia aquela busca constante da minha mãe de vários namorados, né? E me sentia sozinha. Até que minha mãe começou a namorar o segundo marido dela, que ela casou 3 vezes. Ela conheceu o segundo namorado e passaram-se meses, ela me chamou e falou assim, eu tenho uma coisa para te contar, você vai ter um irmãozinho. Para mim foi a alegria da minha vida. Falei, nossa, eu vou ter um irmãozinho, era tudo que eu queria, alguém para ficar comigo, que vai ficar comigo, vai fazer companhia, né? Vai ser minha companhia. E fiquei feliz. Mas aí começou uma outra história. Minha mãe não conhecia o marido, o rapaz. E eu fui morar com ela e com ele, minha mãe grávida. Fomos morar na Zona Norte. Então, aí eu já tinha passado por várias casas, várias situações, e eu estava com 8 anos. Nesse curto período de tempo, eu passei em várias casas e várias situações. E assim, vendo meu pai, muito de vez em quando,
de final de semana, porque a gente não, era outra rotina, enfim, era muito difícil. E sentindo muita falta da minha avó, que eu morei com ela desde quando era pequenininha, né? E quando separou, já senti falta da minha avó. Mas, enfim, aí fui morar na Zona Norte, e aí começou uma outra luta. Minha mãe começou a perceber que o marido dela não era quem ela esperava. Começou os vícios dele com bebida, com álcool, agressividade. E a gente acredita também que drogas também. E era uma casa muito ruim de morar, não tinha privacidade. Era uma casa úmida, um quartinho muito pequenininho que eu dormia, que depois eu tive que dormir com eles no mesmo quarto, porque tinha muita umidade. E vendo toda aquela situação, minha mãe passando por tudo aquilo, e eu perguntava sempre, desde pequena, eu sempre me questionei. Eu falava, eu não entendo por que que eu tô aqui, sabe? Por que que eu tô passando por tudo isso tão nova? Eu não tinha com quem conversar, sabe? Eu me sentia muito sozinha desde sempre. E até que um dia, quando eu tinha 9 anos, meu irmão já estava com 1 ano e pouquinho, era o amor da minha vida. Cuidava dele para minha mãe trabalhar. E aí foi o dia que tive uma rebeldia de criança, sabe? Não queria fazer algo muito simples, coisa de criança. E eu lembro que o marido da minha mãe levantou, ele era enorme, ele era grande. Quem conhece meu marido sabe, o Tony é grandão, né? Mas ele era assim, grande. Acho que tinha uns 1,90 m, eu tenho 1,50 m hoje, imagina com 9 anos, né? Magrinha, magrinha. Me pegou pelo braço. E eu lembro dele me chacoalhando muito, 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 assim, me machucando e brigando comigo. Mas ele estava descontando o nervoso dele em mim, de alguma situação, e eu não sei se ele já tinha bebido, o que tinha acontecido. E ele me jogou na cama com tudo, e quando eu olhei, meus braços estavam roxos. Estava todo arranhado, estava toda machucada. E olhei, minha mãe estava grávida do segundo filho já. Meu irmão tinha 1 ano e pouquinho, ela já estava grávida do outro filho. Triste, ela estava triste, mas ela também não estava sabendo conduzir aquela situação. E eu falei, mãe, eu vou ligar para o meu pai, vou falar para o meu pai vir me buscar agora. Só que, irmãs, meu pai também tinha problema com alcoolismo. E eu levantei e fui. E naquela época não tinha telefone, tinha que ir até o orelhão na rua para ligar. E eu lembro que ele falou assim, você vai, eu vou junto com você, porque eu vou te falar para o seu pai por que eu bati em você. E eu não tinha feito nada demais, sabe? Olhando hoje ainda eu consigo entender que não era nada demais, era coisa de criança. E eu olhei para minha mãe falou, vai lá, ele não vai vir te buscar. E eu fui, liguei. Quando eu consegui ouvir a voz do meu pai, eu soluçava no telefone, falava, pai, vem me buscar, que o Roberto me bateu. E aí, meu pai, do outro lado, eu percebi que ele estava embriagado também. Eu não sabia o que eu fazia, sabe? No meio de tanto tiroteio, gente. Eu saí, deixei o Roberto falando com meu pai no orelhão, fui correndo arrumar minhas coisas, e colocando as coisas dentro da minha mala, arrumando para ir para casa do meu pai. Minha mãe falava assim, seu pai não vai vir te buscar? E eu falava, ele vai vir sim, ele vai vir. E em meia hora ele saiu do Butantã e conseguiu chegar na Zona Norte. Me buscou dentro da casa da minha mãe. E
eu vendo toda essa situação e passando por tudo isso, gente, hoje eu consigo enxergar quanto Deus cuidou de tudo, quanto Deus protegeu, sabe? Quantos livramentos desde pequeno eu tive, porque meu pai, quando foi me buscar na casa da minha mãe, ele, depois eu descobri, quando eu cheguei com ele na casa dele, no caminho, eu fui abraçar ele e eu senti um facão nas costas dele atrás, escondido. Ele foi pensando em pegar o marido da minha mãe dentro da casa, e dentro da casa eu já tinha visto arma de fogo. O marido da minha mãe tinha arma dentro de casa. Então era para ter uma desgraça muito grande naquele dia. Deus deu um livramento muito grande, desde pequenininho o Senhor me guardou. E, enfim, aí começou uma nova fase da minha vida. Saudade do meu irmão, que era o meu amor, né? Tinha 1 aninho e meio. Apesar de ter voltado para casa da minha avó, que eu amava, que sempre cuidou de mim, que minha avó foi minha base de tudo, assim, na minha vida. Eu sentia de ter deixado minha mãe grávida, e a pressão também dela, né, de falar, você vai embora, vai me deixar. E começou uma nova situação. Meu pai, como eu disse, meu pai tinha problema com álcool, e ele bebia já quando minha mãe estava morando com ele, quando ela era casada, mas isso se intensificou depois que ela se separou dele, e tudo era motivo para ele beber, tudo. Porque ela não estava com ele mais, ou porque ele não era feliz, enfim, tudo era motivo. E morava ele, minha avó e minha tia. E foi uma vida muito difícil, a gente pagava aluguel. Eu nunca, desde pequenininha, com todos esses problemas, eu teve essa fase da minha vida quando eu fui morar com meu pai, eu não tinha condições eu não tinha uma roupa para pôr, eu não tinha um calçado para pôr, de alguém que não me desse, sabe? Eu ganhava tudo, não tinha uma estrutura financeira e nem base familiar para me ajudar em nada. E eu comecei a trabalhar com 13 anos. Antes dos 13 anos, e depois, quando eu fui morar com a minha avó, já era perto da casa da minha tia, da Aline, da Thalita, do Diego, do meu tio, né, do meu padrinho. E eles me ajudavam muito. As minhas primas, eu falo, elas tinham uma família que, para mim, eu olhava assim, como a Aline já falou algumas vezes, não sei se falou aqui no Conexão, ela tinha a família Margarina, né, Doriana, da comercial, que todo mundo queria ter. E eu olhava ali, e ali era a minha referência do que era a família. A minha tia, meu padrinho, elas, e eles não mediam esforços para cuidar de mim, sabe? Eu via o amor da minha tia comigo, em cuidar, em detalhes, filha, o que você tem vontade de comer? Porque sabia da minha situação lá na casa com meu pai, com a minha avó e com a minha tia, que era diferente da casa dela. Meu padrinho, no ano novo, filha, o que você tem vontade de comer? Um camarão. Uma vez ele deixou um camarão só para mim, ninguém mexia naquele camarão, sabe? Então Deus foi muito bom comigo, colocou pessoas maravilhosas também na minha vida, minhas primas sempre me ajudando, assim, compartilhando roupa. Não tinha dinheiro para pagar uma passagem de ônibus para ir no shopping dar uma volta. A gente contava moedinha para juntar a moedinha para comer lanche, porque eu não tinha dinheiro para comer um lanche. Passava na catraca junto, sabe? Essas coisas. E eu lembro que nessa fase, elas, graças a Deus, elas tinham melhores condições que eu, mas eu via que elas tinham coisas que eu não podia ter, e eu nunca quis nada de ninguém. Eu nunca pensei assim, eu queria ter com um olhar de inveja, sabe? Um olhar de cobiça, eu nunca tive isso. De certa forma, Deus me deu uma sabedoria desde pequena de que
eu tinha que passar por aquilo por algum motivo, mas eu não sabia qual. E eu sempre me questionava, eu falava, Senhor, por que que eu passo por tudo isso? Por que essa situação tão difícil? Por que todas essas situações na minha vida não ter um apoio, um abraço, um carinho da mãe, do pai, sabe? Por mais que tenha primos, tia, vó, mas não ter apoio de pai e mãe, aquela família que te empurra te impulsiona para crescer, né? Como criança. E foi assim, meninas. E daí eu comecei a trabalhar com 13 anos para ajudar as contas em casa, porque não tinha como eu não ajudar. Então, o primeiro emprego, eu ganhava o salário mínimo na época, acho que era R$ 130. Eu tinha que deixar R$ 90 em casa para pagar a conta, sabe? E o resto era para me virar. E aí eu comecei a comprar uma blusinha, comecei a conseguir comprar alguma coisinha para mim. E logo saí desse emprego, fui trabalhar no outro emprego, que eu trabalhava numa molduraria, de segunda a sábado, serviço braçal pesado. Trabalhei lá bastante tempo. E assim, trabalhava em pé, fazendo esforço físico, e era uma criança. Naquela época não tinha esse negócio de não poder trabalhar, né? Eu podia trabalhar, graças a Deus por isso. E eu passava várias situações em casa para poder pagar, ajudar nas contas. Graças a Deus, o Senhor nunca permitiu que eu passasse fome, mas muitas vezes eu tive que ir com um carrinho de feira até a igreja pegar a cesta básica. E hoje eu vejo na igreja onde eu congrego, graças a Deus, que eu posso ajudar, contribuir, e o Senhor me colocou lá, numa igreja missionária, que recebe as pessoas com a intenção de ajudar mesmo, e todos têm esse coração de ajudar, de contribuir, e para mim é uma alegria muito grande. Me desculpe. Todo mês a gente tem uma Santa Ceia na nossa igreja. E tem o celeiro. E o Senhor é tão bom, Ele é Deus tão cuidadoso, que eu fiquei responsável para arrumar a Santa Ceia. E todo mês eu vou com tanto amor, com tanto carinho. E cada copinho que eu vou colocando, eu vou glorificando o nome do Senhor. Vou agradecendo por Ele permitir cuidar das coisas dele por bem pouquinho, sabe? Bem ali na... E ninguém tá vendo, mas Deus tá vendo, eu tô vendo, sabe? E, enfim, não quero me perder. Eu sou muito grata ao Senhor, muito grata. E tudo que aconteceu, assim, sabe? Eu sempre pensava, Senhor, eu não sei quando isso vai acabar, mas me ajuda, sabe? Me ajuda porque tá difícil, tantas situações que não consigo, eu não posso abrir aqui para vocês tudo que eu passei, porque foram muitas situações que eu não tinha para quem falar, por ser uma criança, por não ter sabedoria, por não ter discernimento em como agir, não tinha condições. E muita coisa eu aprendi a viver sozinha, a resolver sozinha. De certa forma, eu conhecia Deus, mas eu não conhecia esse Deus maravilhoso que eu conheço hoje. Mas aí eu continuei trabalhando, meu pai bebendo muito. Eu trabalhava e um pouco que eu tinha de sossego, assim, que eu conseguia sentar para colocar um prato de comida na mesa para comer, que eram poucas as vezes que eu tinha esse tempo para comer. Meu pai bebia e começava a falar.
Foram muitas refeições com gotas de lágrima caindo no meu prato, eu não conseguia comer. E hoje eu faço questão e eu falo que é muito bom. Hoje eu tenho uma família que eu posso sentar na mesa, preparar a mesa. Principalmente no jantar, eu faço questão de sentar na mesa com todos eles, conversar, sorrir, né? E servir como uma família mesmo, de verdade, aquela que eu sempre sonhei. Mas antes disso, irmãs, eu também queria fugir dos meus problemas quando eu estava com 13 anos, com 14. E com quase 15 anos, eu já comecei a namorar o pai da minha filha. E para mim, hoje eu entendo que era uma fuga. Eu precisava sair daquela situação que eu estava. Eu não tinha paz dentro da minha casa. E eu queria uma família de verdade. E eu engravidei da minha filha quando eu tinha 19 anos. E achei que essa seria a solução dos meus problemas. Eu ia começar uma nova vida. E não me atentei aos detalhes de como seria a minha vida com o pai da minha filha. Ele era da noite, ele não tinha responsabilidade, ele sempre foi assim. Só que eu me apeguei a ele, me apeguei à família dele, porque eu não tinha estrutura, eu não tinha base, não tinha noção do que eu estava fazendo. Eu estava vivendo por viver, trabalhando, pagando conta, tentando sobreviver, sabe? E me casei com ele. E eu continuei me sentindo sozinha. Eu continuei ficando sozinha. Em tudo. E tudo que eu falava com Deus, eu falava, Senhor, eu não quero que minha filha passe. A única coisa que eu te peço é que minha filha não passe pelo que eu passei. Porque eu casei, não foi para me separar. Eu casei, não foi para isso. Eu casei porque eu quero uma família. Eu quero o pai e a mãe junto. Eu não quero viver uma vida sozinha com a minha filha. Mas eu estava vivendo essa vida sozinha com a minha filha. E foram foram acontecendo vários problemas por falta de maturidade das duas partes, sabedoria. Eu não era cristã, eu não tinha. Eu sabia o quanto era importante ter uma família, porque até então eu não tinha uma família, eu nunca tive uma família perfeita, né? Como eu sonhava. Mas eu sabia o que eu não queria para minha filha. E eu lutei pela minha filha desde sempre. Trabalhei a minha gravidez inteira, eu tinha que trabalhar 40 minutos da minha casa até o local do meu trabalho. Todo dia eu ia andando com barrigão, 40 minutos ia, 40 minutos voltando. Trabalhava com contas a pagar, fazia serviço de banco. Era sofrido, mas eu segurei firme e forte ali a barriga. Até 10 dias antes dela nascer, porque eu não aguentei mais. Porque naquela época era 3 meses de licença maternidade só. E eu falava assim, eu preciso ficar com a minha filha o mais tempo que eu puder. Então, eu vou segurar ela dentro da minha barriga o tempo que for, vou trabalhar até eu aguentar. E foi isso que eu fiz. Quando faltou 10 dias para ela nascer, eu já não aguentava mais. Eu tinha que subir ladeira, descer ladeira, e uma dor, uma cãibra. Eu falei, não, agora eu não aguento mais. E parei de trabalhar e ela nasceu. E foi assim, a vida inteira. Lutando por ela, sempre falando com Deus, falando, Senhor, me ajuda, me sustenta, né? Porque eu preciso da sua ajuda, eu não sei como vai ser. E nunca faltou nada para ela. O Senhor foi tão bom que nunca faltou. Eu sempre trabalhei, sempre consegui comprar as roupinhas dela, coisa que eu não consegui ter quando eu era
né, criança, na minha infância. Coisinhas gostosas que ela tinha vontade de comer, eu conseguia. E convênio médico, ela nunca faltou convênio médico para ela, graças a Deus. Mas, infelizmente, eu não tive sabedoria, não tive maturidade para sustentar o meu casamento e acabei saindo, né, desse relacionamento. Mas, felizmente, por outro lado, que o Tony entrou na minha vida. O Tony entrou na minha vida quando a Dandara estava com 7 anos. E desde então eu creio que foi um anjo que o Senhor colocou no meu caminho, na minha vida. E tudo mudou. Hoje, glória a Deus, eu tenho uma família. Não foi fácil, foi difícil. E ele veio de um relacionamento também, ele era casado. Ele tem 3 filhos. E para ele também não era fácil viver eu, ele e minha filha, sem os filhos dele também. Foi uma luta. Mas, glória a Deus, que o Senhor nos sustentou. E eu comecei a viver coisas que lá atrás eu jamais imaginaria viver. O Senhor proporcionou uma casa, proporcionou a família, proporcionou que eu pudesse ficar em casa, cuidar da minha filha, que era um sonho da minha vida. Que eu trabalhei desde os meus 13 anos sem parar e eu não pude cuidar da minha filha. Desde pequenininha, eu não curti ela, bebezinha. Com 3 meses ela foi para a escolinha e eu tive que voltar a trabalhar. E ela ficava muito doente, eu não tinha condições de ficar com ela em casa, tomando muito remédio, e aquela loucura de mãe, aquela correria de mãe, né? E meu sonho era esse, curtir minha casa, curtir minha família, curtir a minha filha, né? E, glória a Deus, o Tony me proporcionou esse descanso, né? Permitiu que eu conseguisse ficar em casa, e a gente fez várias viagens. Então, irmãs, Deus cuidou de tudo, desde sempre, de todos os livramentos que Ele me deu. E hoje eu vejo que tudo foi um aprendizado, tudo foi por um motivo. E Senhor, para que eu estou passando por isso? Eu entendo que era porque era para me forjar, era para me ajudar, para me sustentar, para eu ser quem eu sou hoje. Glória a Deus por isso. E minha conversão aconteceu de uma forma bem inesperada, que eu vou ser breve para contar, para não me estender muito também, né? A Aline e a Thalita começaram aí na igreja na Anjos, né, de Aço, e elas tinham feito convite para mim, e eu não queria saber de igreja, de jeito nenhum. Falei, não quero saber de igreja, eu não vou para a igreja. E assim, eu com meu marido, a gente bebia muito, fumava muito, só queria saber de balada, não queria saber de nada, né, de compromisso com a igreja, porque sempre soube que era sério, mas eu não queria saber. E daí, numa quinta-feira, a Thalita falou para mim assim, vamos na igreja. E aí, numa quinta-feira, me despertou. Eu falei, eu vou. Mandei mensagem para ela. Ela falou assim, vem, dá tempo, porque ela não tinha visto minha mensagem. Aí eu fui na igreja, gente, eu estava de pijama, deitada. E uma coisa que eu nunca tinha feito na minha vida, sair sozinha à noite, sem o Tony, sozinha de carro. Eu peguei o carro, fui e falei, você vai na igreja? Ele, na igreja? Eu falei, é na igreja, eu vou na igreja. Então vai, eu não vou não. Fui. Gente, o dia que eu fui na igreja foi um despertar tão grande, saindo de casa. O Espírito Santo me impulsionou de uma maneira para ir na igreja aquele dia, que quando eu desci as escadas, eu senti todo aquele amor,
toda aquela paz que eu buscava, que eu não encontrei a minha vida inteira, desde quando eu era criança. Aquilo tudo foi preenchido. Toda aquela dor, aquele amor transbordou dentro de mim de uma maneira. Eu desci aquelas escadas chorando sem saber o porquê que eu estava chorando daquele jeito. E o Senhor preencheu todo o vazio e ali eu não queria sair mais de lá. Eu queria buscar cada dia mais. E começou uma guerra muito grande dentro da minha casa. Meu marido não queria que eu fosse para a igreja. Meu marido tinha acabado de fazer um bar no fundo de casa. E eu falava assim para a Gabi não está aqui hoje, né? A filha da irmã Vanilda. Conversando com ela, eu falava, eu não sei, Gabi, como que eu vou fazer? Como que vai ser? Porque meu marido acabou de fazer um bar, ele não quer saber de igreja, ele só quer saber de beber, de balada, não quer saber de nada. A Gabi falava assim, calma, Claudinha, Deus sabe de todas as coisas, ele vai cuidar de tudo, você vai ver só. Pois então começou uma guerra em casa, meu marido não queria saber de ir para a igreja, de jeito nenhum, de jeito nenhum. E ele falava assim, nós estamos criando um Y na nossa relação. Você está indo para um lado, eu estou indo para o outro. Então, eu não quero isso para mim. Aí eu pensava assim, Senhor, agora que está tudo bem, que eu tenho uma família, vai vir a separação? Não, de jeito nenhum, não aceito isso. E graças a Deus, tive bastante pessoas que me ajudaram, principalmente meus pastores, pastor Roque, pastora Vivi, com muita sabedoria. Conversaram comigo muito, falaram, olha, tem coisas que você não precisa falar para o seu marido. Não fale nada de Deus para ele, só ora. Ora e jejua, entrega que Deus vai cuidar de tudo. E aí eu entrei na batalha, irmãs. Entrei na batalha. Orava, declarava aqui dentro de casa, pegava nas coisas dele, orava e fazia jejum e fiz a minha parte como guerreira do Senhor, que a gente tem que entender que quando Deus coloca as coisas é para a gente fazer e a gente, né, na autoridade no nome de Jesus, a gente consegue todas as coisas. Tudo muda e não pela nossa força do braço, mas o Espírito Santo cuida de tudo quando a gente consegue entender isso e confiar isso para Ele. E eu vi a minha vida transformando, o Senhor fazendo a obra sem eu precisar abrir minha boca, conforme meus pastores me orientaram. E isso foi maravilhoso. Até um dia que foi mês do meu aniversário, mês de agosto, falei para ele, eu falei, olha, minhas primas vão no monte sempre orar, eu quero muito ir. Você podia ir comigo de presente de aniversário. Ele falou, tá, eu vou, mas eu não vou participar. Eu vou com você porque à noite é longe, você tem medo e é seu aniversário, mas eu não vou participar. Eu falei, tá bom. E fiquei lá, irmãs em oração. Aí, nessa semana, que tinha um monte na sexta-feira, quando foi, acho que foi na quarta, quinta-feira, ele falou para mim, olha, vai ter churrasco lá na empresa e eu vou beber. E eu não vou dirigindo, não. E eu tinha muito medo de pegar o carro ainda insegura, sabe? Aí eu falei, Senhor, me ajuda, me sustenta. Mas eu vou, e esse homem vai comigo. Falei pro pastor, ele vai, mas eu acho que ele vai beber. Venha como está, o pastor falou. Venha como está. E amém, assim eu fiz. E chegou lá, um detalhe importante, nesse dia eu jejuei o dia inteiro, fiquei em oração forte, até o Espírito Santo falar para mim, você pode comer, acho que foi só à noite, passei o dia em oração, intercessão,
pois nesse dia o Senhor falou com ele no monte, meu marido se converteu e nunca mais foi o mesmo. Glória a Deus por isso. Meu marido hoje faz parte do grupo de louvor, antes ele tinha uma banda de rock, punk rock, e hoje em dia ele canta louvores para o Senhor lá na igreja. Algo que Deus separou para a gente, ele já tinha promessa, ele já tinha propósitos que eu jamais imaginei. E hoje tudo se encaixa, hoje eu vejo por quê teve que ser dessa maneira, dessa forma. Porque ele tinha planos maiores, e eu creio que ainda tem muito para acontecer. E esse é o meu testemunho. Hoje, nós, graças a Deus, congregamos no Anjos de Aço, sou muito feliz por isso, muita gratidão por Deus, por ter cuidado de tudo, por ter cuidado de toda a minha vida, todas as minhas preocupações. Ele sempre cuidou, mesmo quando eu não entendia quão grande ele era. E hoje ele me mostra, ele me faz recordar o tanto que ele cuidou de mim. Ele vai me trazer na memória coisas que ele fez. E tá vendo, filha, por que fiz isso? Tá vendo por que foi assim? Tá vendo, tá vendo, tá vendo? E eu não me canso, gente, não me canso de dizer que Jesus é lindo, maravilhoso, ele transforma a nossa vida. E ele faz conforme a gente se dedica a ele, conforme a gente busca intimidade com ele, ele vai mostrando e vai abrindo a nossa mente, a nossa visão, para entender quem ele é. E ele sempre tem o melhor para nós. Sempre. Eu deixei uma passagem aqui de Romanos 8:6. Foi Romanos 8:6? Deixa eu ver que eu tinha anotado. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente, mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Então, que nós possamos ter essa mente em Cristo, guiada pelo Espírito Santo todo momento, e na certeza que Ele está no nosso barco, conforme a música que foi tocada no início, que de todas as tempestades na minha vida, ele estava ali, mas ele estava no barco. Ele nunca me abandonou. Ele sempre esteve presente, me moldando, trabalhando para isso que eu estou vivendo hoje. Vivendo o melhor. Em nome de Jesus, e vai ser assim para sempre, até a eternidade. E era isso, meninas, que eu tinha para compartilhar com vocês. Amém? Amém. Amém. Coisa linda. Amém. 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 Não disse, não Glória a importa Deus como, por mas tudo na sua Jesus estando vida. no barco, coisa linda. Linda, Gente, a emocionante. Cláudia tava matando eu aqui. Eu comecei a chorar, assim, eu olhei pra ela e falei, não, a Vanilda já fez uma pregação maravilhosa no início, eu fiquei olhando e falei, nossa, a Vanilda está irradiante, assim, né? Tá plena. Aí eu olhei pra Cláudia, essa carinha, eu falei, nossa, hoje vai ser um culto angelical, olha a carinha dela. Aí ela falou que 19 anos, eu falei assim, gente, 19 anos, de onde que essa menina nasceu? Aí a Cláudia começou a contar, eu comecei a chorar, doendo meu estômago, aquela angústia, que eu falei, mas gente, essa pessoa não ficou feia, com tanto sofrimento? E eu já tô aqui, aí, não, agora vamos fazer um negócio com esse culto, Thalita, pela misericórdia, vamos contar logo a glória, depois conta a tragédia. Porque ela contou assim, eu falei, gente, eu já tava aqui morrendo. Aí na hora que ela começou a contar, eu falei, a pessoa faz chorar, pra depois a pessoa rir, né? Porque eu falei, não, ela falou assim, vou começar fazendo essas pessoas chorar, sofrer. Eu falei, não, acho que eu vou tomar também outro remédio de pressão. Começou a doer assim, ó, de tanto sofrimento. Eu falei, Jesus, como que essa menina sofreu desse tanto, Senhor Jesus? Eu fiquei assim, doendo, sentindo a dor. Aí eu falei, meu pai, ela nem é carrancuda, nem é com a cara feia. Aí depois ela começou a contar assim. Aí eu, ai meu Deus, Glória, por que esse humano não contou a Glória logo no início? Ô, irmã, deixa eu só fazer um comentário aqui. E que a Deus calma tocou que no ela meu... conta das tragédias, né? Olha, mas Deus tocou no meu coração para falar uma coisa e eu estava quase esquecendo, a irmã me fez lembrar. Ele me fez
pensar, um dia eu estava pensativa, assim, e ele ministrou na minha vida. Eu gosto muito de plantas, de suculentas, de cactos, né? E aí eu estava lá cuidando das minhas plantinhas e eu lembrei, ele me fez me lembrar que uma vez caiu uma tempestade em casa e meu quadro de suculenta fica no quintal. Caiu todas as pétalas. Não sei se as irmãs têm suculenta, sabe como funciona. Elas caem todas as pétalas e depois você planta elas. Então, coloca só a folhinha em cima da terra, assim, ela brota várias, floresce. E aí ele falou assim comigo, tá vendo? O que você fez com a sua tempestade? Quando suas pétalas caíram e se espalharam pelo chão, o que você fez? Você plantou elas ou você saiu falando que, né, quebrou tudo, tá tudo quebrado, tá tudo destruído? Não, eu plantei, irmã, se eu mostrar para vocês o meu quadro de suculenta, como tá linda, transbordando de todas aquelas pétalas que caíram. Ela até floresceu, eu tirei foto esses dias, minha suculenta floresceu. E eu pensei assim, Senhor, é assim na nossa vida, né? O que você faz com as suas tempestades? O que você faz? Você transborda alegria ou você transborda reclamação, sofrimento na vida das pessoas? Então, que a gente possa ser cada pétala dessa suculenta, que a gente possa plantar todos os nossos problemas para florescer na vida de outras mulheres, para que a gente possa compartilhar de pétalas e pétalas de felicidade, de beleza, de amor na vida de todas elas. E é isso, eu ia acabar esquecendo de falar isso, que o Espírito Santo ministrou na minha vida, olhando suculenta. Olha como que Deus é Deus de detalhes, Deus é maravilhoso. E é isso, gente. Precisa ser bonitinha desse jeito, que a gente esmaga. É isso mesmo. Claudinha, ela passa uma paz, a paz do Espírito Santo de Deus, que preencheu ela e transborda na gente, igual as pétalas da suculenta. Caiu um pedacinho em cada uma de nós hoje. Que a gente possamos ser assim, ter mais paz, ter essa paz, a paz do Espírito Santo, a paz que transbordou nela, que transborde em nós também, né, irmãs? Vanilda, deixa eu só falar uma coisa bem rapidinha com a Claudinha, que ela falou assim que ela tirou a habilitação, estava bem receosa, né, que ela nunca tinha ido para o monte lá sozinha, dirigindo e tal, mas aí o marido sabia, ele mesmo bêbado, ele ia acompanhar ela, ele falou, vou tomar mas eu vou te acompanhar, eu não vou dirigindo, mas ele ia dar apoio moral lá, né, e eu estava passando por uma situação muito difícil, né, e vou colocar a família Lira no meio de novo, né, porque não tem como não colocar. E aí o Rodrigo sempre orando e tudo, aí a minha amiga, eu sempre falando, né, eu falo para os clientes, falo para mim, vou falando, tô contando, ó, tem isso, tem aquilo, se precisar já sabe o caminho, né. Aí minha amiga falou assim, que ela via que eu não estava bem, ela falou assim, não sei o que eu vou fazer pela Júlia. Ela falou assim, ela também é cagona para dirigir, pior que eu ainda. Aí ela falou assim, Júlia, vamos no monte, aqui em São Bernardo, nós nunca tínhamos um monte lá à noite no Capão Redondo. Aí o Rodrigo passou o endereço para mim, né? Falou, tia, assim, aí tem uma estradinha de terra, não sei o que, eu, beleza. Aí a minha amiga falou, então tá bom, Júlia, você passa em casa e me pega, beleza. Quando eu passei na casa dela, ela tava com uma baciona de pipoca, entrando no carro e fomos comendo pipoca, pegamos um rodoanel, à noite, uns caminhões assim, eu balançava a mãozinha assim, amigo, deixa eu passar, né, pro caminhão não me atropelar, assim, o carro deixa eu passar cortando os caminhões, chega, aí a Terezinha, Júlia, você não tá com medo, não? Eu falei, Terezinha, com medo? Ela falou, não posso, né, Júlia, como que a gente tem que orar e estamos com medo, né, Deus tá protegendo a gente, né, eu falei, Deus tá protegendo a gente, e se tiver com medo, vai com medo mesmo, finge que não tá com medo, diz que o diabo só sabe que a gente tá com medo se a gente falar, né, ele não lê o pensamento, só você não fala que tá com medo, não, tô com medo não, tô com coragem, e vai. Aí chegamos lá na estradinha de terra escura, aí Terezinha, Júlia, mas
aqui estrada de terra. Eu falei, Terezinha, ele falou que tinha estrada de terra. Vamos embora. Nós estávamos tão aflitos, nós chegamos antes, escutando o louvor do povo lá, quase entrando nos outros louvor do povo. Aí o Rodrigo foi, tá até o Benjamin, Rodrigo, Benjamin, os amigos, só, nós duas de mulher. Aí oramos tudo, beleza, voltamos embora. Chegamos aqui em São Bernardo meia-noite. Então, foi muito importante para mim. Foi um meio dela também querer me acolher, falando, vamos orar, que ela não sabe como ia dar conta. Foi buscar a ajuda do outro, que já falou, o caminho é tal. Eu fui encontrar com eles. Então, quando a gente estiver com medo, vamos com medo mesmo, porque você falou, quando você chegou, você sentiu assim, já aquele amor que você buscou a vida toda. E você falou, tava de pijama, Thalita falou, dá tempo ainda. Você falou, tô indo. E foi. Então, eu penso assim, quando você tiver com medo, ora e o resto é com Deus. E se a gente também não passar pelas tempestades, como é que a gente vai contar os milagres? Apesar que você podia, Claudinha, antecipar, né, o milagre. Porque você estava quase fazendo outro milagre aqui. Ela infartou a pessoa na pregação, aí na hora que contou a glória, a outra já melhorou. Né? Porque eu estava quase aqui. Eu falei, meu Deus, será que eu tenho que tomar outro remédio? Eu estava dando uma angústia, assim, uma dor. Já senti. Aí eu falei, meu Deus, isso era muita dor que eu já estava sentindo aqui. Aí depois, quando você falou, aí eu ficava assim, gente, mas ela, tanta amargura, e essa pessoa não ficou feia? Aí, né, porque a gente às vezes fica carrancuda, né, porque tanto sofrimento, não, você não ficou plena, contando um negócio plena. Aí depois ela vai contar a glória. Eu falei, oh, glória a Deus! Eita, atrás de eita! Se desse, minha filha, já tava dando pros pulos aqui. Se estivesse na igreja, eu ia falar, eita, tá pulando. Porque, olha, é glória, é benção, mas é aquela coisa, é perseverança, né? E você perseverou, você buscou primeiro, e hoje a sua vida é mais que um testemunho, né? Como a Thalita hoje é uma pessoa que vai inspirando, motivando, mostrando um caminho para as pessoas. Ninguém obriga, né? Igual ela falou, a Aline e a Thalita indo para a igreja, chamava e você não queria ir. Elas não te obrigou, mas ela sempre estava ali rodeando, né? Então, ela sempre estava ali rodeando, mas estava ali, ó. Então, quando Deus tocou no seu coração e você, mesmo com medo, foi, porque Deus já estava ali, ó, minha filha, vai com medo, que o Espírito Santo está na frente, vai. Né? E se ele tiver, igual o pastor senhor falou, se ele tiver bêbado, traz para lá, aqui ele cura a ressaca, entendeu? Deixa Deus agir, entendeu? Que aí ele foi embriagado pelo Espírito Santo. Às vezes se tivesse puro, minha filha, ele não tinha coragem, entendeu? Às vezes precisa de uma gordinha extra para ele ir e aceitar, porque para aceitar Jesus mesmo e seguir na palavra, igual você falou, não é fácil. Você bebia, fumava, falava, isso eu segui, vou ter que seguir o negócio certo, o negócio né? Então, glória a Deus pela sua vida. Tinha gente falando aqui que queria ter te conhecido pequena para te pegar no colo, mas Deus pegou no colo em todos os momentos que você precisou, né? E eu imaginava você já caminhando, grávida, nova, andando 40 minutos para ir, 40 minutos para voltar. Mas Deus preparou tudo. E para a honra e glória do Senhor, você hoje está edificando o nome dele e que sua vida edifique outras vidas. Amém. 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 Pode falar, pastora. Graça e paz a todas. Foi eu que falei. Que vontade de pegar a Claudinha, né, criança ali, abraçar e falar, deixa eu te proteger. Mas, claro, o Senhor Jesus estava lá te protegendo todo o tempo. Ele estava lá, você nunca esteve sozinha, tanto que você chegou até aqui. E que privilégio para nós ouvir seu testemunho. Eu já conhecia, porque uma vez você deu o testemunho para mim, né? E eu fiquei impactada. Tanto que a gente marcou para você dar na igreja, no encontro de mulheres, ainda não deu certo, mas uma hora eu creio que você vai dar o testemunho. Mas eu digo assim, que é testemunho para congresso. Não é verdade, irmãs? É testemunho para congresso, sabe? Para reuniões, assim, uma reunião grande de mulheres. É impactante, é forte, é comovente. Meu Deus do céu. E aí a gente olha para você e vê essa doçura, né, do Espírito Santo que Deus colocou em você, Claudinha, que dá vontade agora de pegar no colo e apertar mesmo, assim. Não mais pelo sofrimento, mas por essa mulher tão doce e tão forte que você é.
Olha como Deus, ele faz essas coisas maravilhosas, né? E tão delicada, mas forte. Então, que o Senhor te use cada dia mais, em nome de Jesus. O Senhor, ele contemplou os teus sonhos e fez de você, né, ali, mãe de família, né? Hoje você pode se assentar à mesa com a sua família. Deus realizou o teu sonho, né? Além daquilo que você esperava. E eu creio que Deus tem muito mais para fazer ainda, em nome de Jesus. E eu creio que Deus vai te usar muito nessa terra, e eu creio que Deus impactou todos os corações, de uma forma ou de outra, assim, sabe? A gente se coloca na cena, da forma que você conta, a gente se põe lá na cena, é como se a gente estivesse ali vivendo aquela situação com você, sabe? Então eu creio que da forma que Deus, ele te curou, houve uma cura, houve uma conversão, assim Deus está curando corações nessa noite também, de traumas, de sequelas na alma, em nome de Jesus. Amo sua vida, em nome de Jesus, você é muito especial. Amém? Amém, pastor. Amo sua vida também. Sou muito grata a Deus por ter colocado você como minha pastora, minha auxiliadora. Foi todas as vezes que eu precisei. Você sempre conversou comigo, me orientou. E glória a Deus que eu ouvi seus conselhos também, porque não adianta a gente também fazer conforme a nossa vontade. Se nós temos líderes espirituais que o Senhor colocou na nossa vida, é para a gente seguir o que eles falam, eles sabem o que é melhor para nós, sempre. E glória a Deus que tenho a pastora Vivi, o pastor Roque, que são uma bênção na nossa vida, na nossa família, e fizeram toda a diferença. Obrigada, amo sua vida, pastor. Aleluia. Eu só queria falar que, olha, demorou para chegar esse dia, para que eu conseguir, mas foi bênção e só agradecer a sua vida. Já tinha uma admiração enorme por você e essa admiração só aumentou depois de ouvir todo o seu testemunho. Como diz meu marido, a família Morgan é bênção, já não tem nem o que falar, né? Que é uma família que eu amo demais. E muito feliz, muito grata por você ter compartilhado o seu testemunho com a gente, que realmente edificou, tanto que eu estava no início, eu estava orando aqui, eu falei, Senhor, me renova essa noite, assim, porque eu estava tão cansada, tão exausta. Minha mãe brigou, eu estava aqui, ó, derrubada do sofá e me levantou, assim, o seu testemunho. Então, muito obrigada mesmo, viu, Cláudia, por ter compartilhado com a gente o seu testemunho. Amém, amém. Muito lindo. Bom, eu acho que hoje não vai ter condições de ter outro testemunho, né? Não, é bem rapidinho. Boa noite, meninas. Pela primeira vez eu estou falando, porque eu também só choro. Nem estou conseguindo falar muito, estou com o meu emocional muito abalado e me identifiquei muito com você, tá, Cláudia? Aí eu só quero fazer um pedido para vocês, só aqui da região do Guarapiranga, né? E assim, a oportunidade que alguém puder de me convidar para estar indo na igreja, para estar indo para esse monte que eu já sinto que ele é maravilhoso sem conhecê-lo, tá? Eu tô aqui e precisando muito, tá? Compartilhando isso com vocês. Tá bom? Obrigada. Vânia, já está convidada, viu, para a nossa igreja. Vou colocar o endereço para você ir, para conhecer. Tá bom? Tá bom, eu te agradeço muito, né? Eu vim para essa conexão, já vim, já saí, já voltei de novo, que só Deus sabe, né? Esse mundo meio maluco que a gente vive mesmo, Cláudia, por isso que eu me identifiquei quando você falou, né? Meu ex-marido, porque acabei me separando também novamente. Então, assim, não é fácil, mas eu quero seguir na presença de Jesus, sabe? Eu quero Deus perto de mim, quero ter essa conexão com vocês, porque eu estou precisando disso e preciso me reerguer, né? E eu acho que esse mundo é o mais certo, é o correto, né? Então eu estou pedindo essa força, essa ajuda, para eu estar falando assim, eu não sei nem como eu estou conseguindo falar, é Deus que está me ajudando, porque eu só choro, não consigo raciocinar, não consigo pensar em mais nada, né? E é isso que eu peço. Né? Então, eu vim assim, através da Thalita e da Suelen, quando eu fui lá na Pleno, há muitos anos atrás.
Mas assim, fui, conheci, participei por uns tempos e saí. Mas eu quero voltar e quero que Deus me capacite e assim, eu acredito que eu posso estar contando com vocês para eu continuar nesse mesmo caminho. Tá? Eu só tenho a agradecer. Obrigada, gente. Tá dando para ouvir? Dá. Por causa da chuva tá ruim. Ô, Vânia, deixa eu já o convite, a nossa igreja Anjos de Aço, lá no Morumbi. É que eu tô falando e tô me ouvindo, tá dando eco. E estamos numa campanha, derrubando gigantes. Amanhã estará o meu pastor, né? O meu pai na fé estará ministrando. Ele, pastor Carlos, pastor Isabel, um homem usadíssimo nas mãos do Senhor. Então, assim, eu te convido. O nosso culto começa às 8h30 da noite, tá? Fica ali atrás da Giovanni Grons. Tem o Habib's da Giovanni, fica ali atrás, é perto, eu acredito para você, né? Não sei onde é o Guarapiranga, mas deve ser perto do Taboão, não é? Eu não conheço. Na verdade, é perto. É perto. É Mas perto. não é perto do Taboão, né? É o contrário. É o oposto, né? é. É o oposto. Mas é mais perto da igreja. Tá, mas imagine, eu saio daqui de Cotia. Eu sou de Cotia. Então, né, quando a gente quer buscar o Senhor, não há distância. Então, para mim não tem problema. Eu vou até você, se for o caso. Obrigada. Amém. Eu quero declarar sobre a tua vida que o Senhor tire toda a ansiedade, que Deus arranque do teu coração toda a opressão, toda a aflição, que Deus tire da tua mente, aquilo que está te afligindo neste momento, que o Senhor derrame a paz sobre a tua mente, sobre o teu coração, em nome de Jesus, que toda angústia caia por terra neste momento, que todo mal, toda palavra contrária que foi lançada sobre você, seja destruída agora em nome de Jesus, que as amarras do inferno sejam destruídas, sejam destroçadas em nome de Jesus. Eu declaro sobre a tua vida a cura na tua alma, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus derrame a paz sobre o teu coração a partir deste momento e que haja um novo tempo sobre a tua vida para a glória do Senhor. A palavra de Deus fala que Deus fez tudo novo. Então, se você crer, se firmar no Senhor, tudo será novo na tua vida. Amém? Deus é Deus de restituição. Deus restitui casamento, Deus restitui saúde, Deus restitui paz, Deus restitui a parte financeira. Deus é Deus que pode todas as coisas. Ele é o médico dos médicos, Ele é o dono dos milagres. Você crê? Se você crê, a palavra do Senhor fala em Deuteronômio 28. Se crer no Senhor e andar no caminho dEle, a gente precisa crer e andar no caminho dEle, porque aí Ele derrama as bênçãos sobre nossas vidas. Amém? Então receba a paz. Uma boa noite de sono e que você possa, assim, dormir e descansar nos braços de Deus. Amém? Não aflige a tua alma. Amém? Deus abençoe. Beijo. Amém. Obrigada, pastora. Obrigada a todas vocês. Amém. É só pegar na mão de Jesus e seguir. Jesus está no barco. Não importa como, Ele está. E Ele estando, a gente não precisa de mais nada, irmã. Pega firme, o endereço está aí. Pega aí o endereço e vai sim. Amanhã vai ser bênção, vai ser glória. Em nome de Jesus. Você vai ser renovada em nome de Jesus. Amém? Então, alguém tem algum pedido de oração? As irmãs têm algum pedido específico? Eu quero pedir oração para minha tia Dalva, que está, né? A gente tem orado por ela toda semana também, está com câncer, nas Minas Gerais. Hoje minha mãe perguntou como ela estava e o estado dela é crítico. Acho que é paliativo, sabe? Só esperando o momento certo em Deus. Amém. Qual é o nome dela, pastora? Desculpa. Dalva. É. Eu vou pedir oração pelo pai da Rê, né? Ela pediu oração, o pai dela vai operar amanhã. Vamos orar pelo seu Pedro, que vai fazer uma cirurgia amanhã, que Deus venha cuidar dele. Orar pela família da Rê, os irmãos, a cunhada, orar pela família dela, pelo casamento dela. Orem aí, por favor. Também vou pedir pelo meu casamento, eu vou pedir pelo nosso evento que vai ter domingo, nosso
Nós vamos ter um encontro de casais na igreja e que Deus possa bradar em nome de Jesus em todos os corações que ali estiverem. Em nome de Jesus. Mais alguém? Pietra. Mais alguém, mas... Não vamos desanimar, não, porque hoje só teve um testemunhão, viu? Semana que vem vai ter mais e mais e mais, para a glória de Deus. Eu logo vou contar o meu também, em nome de Jesus. Mais alguém, mas... Então, Claudinha, você ora pelos pedidos? Você anotou aí? Eu não anotei. Vocês anotaram? Eu anotei. Ai, irmã, me desculpa, eu não sabia o que ia fazer a oração, eu acabei não anotando. Você pode orar? Eu Desculpa. posso orar. Obrigada. Então, vamos orar, irmã, agradecer por essa noite maravilhosa. Eu tinha certeza que Deus ia bradar nessa noite, ia te usar muito, Claudinha. Você é bênção, muito amada por nós. Todas as irmãs aqui são, em nome de Jesus. Então, vamos orar. Pai amado e Pai querido, Senhor Jesus, obrigada, Senhor. Essa foi uma noite especial, Pai amado. Senhor Deus, obrigada por esse testemunho. Obrigada, Senhor, porque o Senhor cuidou da Claudinha desde o início. Desde o ventre da mãe dela, ela já era cuidada pelo Senhor. O Senhor cuidou dela em todos os detalhes, Senhor. O Senhor não deixou que ela se perdesse. O Senhor já tinha um plano na vida dela, Senhor. Obrigada, Jesus. Eu tenho certeza que esse testemunho edificou muitas vidas aqui e que a gente vai levar no coração essa grande mulher que ela se tornou, porque o Senhor guardou, o Senhor ajudou, o Senhor sustentou e tem sustentado, assim como também, meu Deus e meu Pai, o Senhor tem, ainda nos sustenta, o Senhor nos sustenta, Pai, o Senhor nos cuida. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu queria também apresentar, Senhor, os pedidos de oração dessa semana, os pedidos de oração do meu caderno, do caderno da Thalita, Senhor Deus Pai amado, que o Senhor possa, Senhor, a gente aqui não colocou todos, mas o Senhor sabe de todos, Pai. Meu Deus e meu Pai, eu peço pela tia Dalva, Senhor, a tia da pastora, que o Senhor venha com o seu cuidado, com a sua... com o seu renovo, que o Senhor venha cuidar da situação, Senhor, que o Senhor faça a tua vontade, o teu querer, Senhor, que o Senhor tire o sofrimento, meu Deus e meu Pai, que o Senhor cuide em todos os detalhes da vida da tia Dalva e da família, toda a família, meu Deus e meu Pai. Também peço pelo pai da Rê, o seu Pedro, Senhor, que o Senhor venha cuidar dele nessa cirurgia, Pai. Que o Senhor venha, Senhor, colocar suas mãos potentes e poderosas sobre a vida dele. Que o Senhor console toda a família, dê força para a família. Que toda a família seja resguardada, Senhor, em nome de Jesus, pelo casamento da Rê, Senhor, que o Senhor cuide, Senhor, que o Senhor venha sobre a família da Rê, Senhor, sobre a casa dela, que o Senhor venha cuidar do casamento dela, assim também como do meu, Senhor, que o Senhor possa bradar sobre a vida do Paulo, Senhor, que o Senhor possa dar entendimento a ele, Senhor, que o próprio Deus possa vir sobre a vida dele, Senhor, que o Senhor tenha um encontro com ele, Senhor, e que renove, Senhor, o amor dele pelo Senhor em todo o tempo, Pai. Eu lhe peço que verdadeiramente que seja um encontro com o Senhor, meu Deus e meu Pai, que ele possa ser moldado, Senhor, no seu caráter, Pai amado e Pai querido. Também, Senhor, peço pelo encontro de casais, Senhor, que o Senhor possa estar presente, meu Deus e meu Pai, nesse encontro. Eu sei que o Senhor já está lá, Senhor, preparando tudo, Senhor, preparando cada coração, Senhor, preparando, meu Deus e meu Pai, as pessoas que vão receber do seu amor puro ali, Pai. Ô, Senhor, brada, Senhor, move, Senhor, restaura, Senhor, corações ali, Senhor, casamento, Senhor, tira, Senhor, dos corações ali, Pai, toda tristeza, toda angústia,
toda falta de fé, Senhor, que o Senhor venha aumentar a nossa fé, meu Deus, meu Pai. Senhor, eu peço também, Pai, pela Vânia, essa moça, Senhor, que participou hoje conosco, Pai, que o Senhor possa limpar o coração dela e trazer da sua paz, Senhor. Que o Senhor possa, meu Deus e meu Pai, curar as feridas que tem no coração dela, renovar, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu também peço pela Pietra, Senhor Jesus, que o Senhor venha, Senhor, sobre a vida dela, Senhor. Cuida, Senhor. Ela é a menina dos seus olhos, Pai. Ela vai ser uma grande pregadora do Senhor, Pai. Eu creio, Pai. Então, Senhor, cuida, Senhor. Assim como o Senhor cuidou da Claudinha, Senhor, cuida da Pietra também, em nome de Jesus. Pai, eu peço por todas as irmãs, por todas as casas, Senhor. Eu peço, Senhor, que o Senhor venha com o seu cuidado, Senhor, com a sua proteção, Senhor, com o teu amor, com a tua paz. Essa paz que o Senhor trouxe para a Claudinha, Senhor, o Senhor derrame sobre nós também, Pai, em nome de Jesus, Pai. Assim eu agradeço, Pai, em nome de Jesus, e dou glórias e louvo a Ti em todo o tempo, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Eu agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, por mais esse encontro. E glória a Deus. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Deus, Deus Claudinha, abençoe. rapidinho, muito Amém. obrigada mais uma vez, viu? Muito grata, muito grata. E só queria falar rapidinho, meninas, o culto eu postei até lá no nosso grupo. Antes eu tinha costume de colocar 3 louvores, mas acaba que se estende demais, né? E a gente sabe que muita gente acorda muito cedo. Então eu vou começar realmente a colocar 2 no máximo, curtinho, para que a gente possa acabar até umas 10h05 no máximo, para a gente não estender muito, porque a gente sabe que tem muita gente que quer participar e acorda muito cedo, tá? Então, era só para passar isso para vocês, então não se atrasem para entrar, para a gente poder ouvir, foi bênção, e vai continuar sendo bênção, tá bom? Muito obrigada mesmo. Boa noite, Beijo, beijo, irmã. meninas. Fiquem com Deus. Um bom restinho de semana. Beijo. Bom descanso a todas. Amém. Boa noite.